recorte que a gente vai mostrar agora é sobre o número de eleitores mais jovens que vem diminuindo no Brasil desde 2013. E a situação é ainda mais grave quando a gente fala do sudeste do país. A região, que é a mais populosa do país, tem o maior colégio eleitoral, foi a única que registrou queda, Valdo, no número total de eleitores de 2018 para cá. Nosso núcleo de eleições juntou os últimos dados, vamos mostrar aqui para vocês, analisando com o Valdo, são dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral e do IBGE, para a gente entender isso melhor. Olha só, nessa primeira tela eu quero mostrar aqui como é interessante o recorte do país e o Sudeste em relação ao recorte geral. Olha só, Valdo, março de 2018 até março deste ano, o Brasil cresceu, né? A população está aí quase 2 milhões a mais de pessoas. Só que no Sudeste, o número de eleitores aptos, né? A gente vê que é de 700 mil a menos. Então, o que a gente está vendo aqui, na verdade, só para deixar claro, é o recorte do número de eleitores aptos no Brasil crescendo, no Sudeste diminuindo. Interessante porque região mais populosa e maior colégio eleitoral, né? Um desânimo, um desinteresse? Isso, com certeza é. Olha só, essa região onde as pessoas são mais escolarizadas, as pessoas são mais conscientes, está acontecendo, com certeza, um certo desalento em relação à política, um certo descrédito em relação à política brasileira. Só isso pode explicar esse número de queda de eleitores da região mais rica do país, Camila. E olha só, Valdo, o recorte que a gente tem aqui, que interessante, que dá para mostrar realmente que é uma queda, é um desinteresse. Quando a gente olha, agora sim, para o número da população versus números de eleitores, a gente tem um crescimento populacional de 2 milhões e 600 mil pessoas, né? Falando de 18 para cá, 18 de março de 2022, e aí essa queda no número de eleitores de quase 700 mil, Valdo. É expressivo, né, Camila? Você... Por idade. Eu quero destacar, a gente fez o recorte dos mais jovens, aqui faz até um certo sentido, Valdo, porque cai a população e aí cai também o número de eleitores aptos. Só que o número de eleitores aptos sempre caindo mais que a população, mostrando esse desinteresse que você analisou. Aqui, o único recorte que mostra o contrário é de 35 a 44 anos, em que a população cresceu e o número de eleitores diminuiu. Esse dado é importante mostrar isso. Ali naquela questão ali de você tem 16 a 20 ruas ali por conta da questão de uma pauta gigantesca, né? Aumento de passagem de ônibus, educação, saúde, a questão da corrupção. Só que depois daquele movimento que a juventude se engajou nele, você teve o quê a partir dali? Você teve vários casos de corrupção e depois teve toda uma operação para abafar e para controlar os órgãos que estavam combatendo exatamente a corrupção. E depois você veio todo um cenário no país de descrédito, Petrolão, a eleição de Bolsonaro. Então, isso tudo aumentou o descrédito na juventude que estava começando a aumentar a sua participação. Agora, fala, o que você está destacando aqui nos 35 a 44 ação, mas aumentando também um pouco mais o número de eleitores. E aqui, mais de 60 anos também, você tem o aumento da população e o aumento do número de eleitores. Isso mostra, na minha opinião, Camila, nessa faixa, nesse segmento, que é o pessoal que, primeiro, que vivenciou a ditadura, né? Principalmente acima de 60 anos. Aqui não, mas aqui foram pessoas que vivenciaram a ditadura, que foram para as ruas naquela época pedindo diretas já, pedindo para que o país voltasse a ser uma democracia. Então, esses valores sobre questão de liberdade de expressão, de fato, não liberdade de agressão, né, Camila? Exatamente. Defesa da democracia tem um peso muito importante, principalmente para essa faixa de 60 anos. E daí mostra que o interesse dessa faixa aumenta, né? Você tem 1 milhão a mais de eleitores aqui, aumenta a população, o Brasil está ficando mais velho. Isso tem a ver com a questão demográfica, a questão histórica do país, né? E aqui também vão uma faixa da população que sente na pele exatamente desemprego, geralmente são chefes de família que sentem na pele o desemprego, crise econômica de forma mais intensa. Então, aqui já tem um reflexo diferente daqueles ali onde você vê a população caindo, mas também caindo o número de eleitores. Isso é um desafio para os candidatos. Tentar mudar esse cenário, tentar alterar esse cenário de certo desalento, desesperança, ali, falta de esperança desse eleitorado, que está deixando de ser... É incrível, Camila, eles não estão querendo mais participar do processo eleitoral. Isso é grave, porque nesse caso a gente sabe que o futuro do país, o futuro da nossa juventude, o futuro das pessoas depende exatamente do voto, né?
a forma que ele encontra de você escolher o seu governante de forma consciente. E isso aqui é preocupante e é um desafio para os candidatos. Recorte geral Sudeste, Valdo, 40% Lula, né, ainda está na preferência, na liderança, 25% Bolsonaro. Ciro aparece com 7% nessa região do país. Se esse cenário for mantido, essa pesquisa é de março do Datafolha, algumas pesquisas mais recentes estariam mostrando Bolsonaro subindo no Sudeste, temos que aguardar o próximo Datafolha, mas nesse cenário aqui mostra que o maior desafio é de Lula, porque se ele tem um apoio maior no Sudeste, ele precisa convencer essa faixa da população que não está nem se disposta mais a comparecer nas eleições, a comparecer em outubro deste ano, porque é ali onde ele tem mais voto. Se esse eleitor decide não comparecer de forma mais expressiva do que em outras regiões, isso afeta diretamente o ex-presidente Lula. Camila. Exatamente. Lembrando que essa pesquisa Datafolha, que a gente comentou aqui, eu e o Valdo, ouviu 2.556 pessoas entre os dias 22 e 23 de março. Isso em 181 cidades. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade. Eu já vou jogar para a análise do nosso Valdo Cruz, que já está chegando aqui junto com a câmera comigo, mas primeiro, Valdo, bom dia, querido. Bom dia, Camila. Bom dia, assinantes. Terça-feira abençoada para todos nós, Camila. Exatamente. Tem limite para o Daniel Silveira? Não, nenhum. Ele já deu seguidas demonstrações, inclusive ele foi condenado por isso. Por que ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal? Um condenado para 5 comissões, inclusive para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa. Agora, tem um jogo de pressão lá dentro. A cúpula da Câmara ameaça colocar em votação uma decisão do Conselho de Ética que pede a suspensão do mandato do parlamentar. E a gente sabe que ele não é muito bem quisto lá dentro, não. Dentro da Câmara, ele tem o apoio dos... Exatamente, porque ali na Câmara, né, Valdo, a questão além do corporativismo, tem o outro lado que não gosta muito dele, por causa da falta de articulação, desse jeitão, vamos dar uma suavizada, dele, desse jeitão agressivo, digamos assim, e do que ele fez, estendendo a Câmara ali, vários desgastes que eram dele, ou do bolsonarismo, o exemplo da tornozeleira eletrônica, o exemplo de ter dormido na Câmara, Exatamente, ou seja, estava desgastando a imagem da Câmara dos Deputados, o que, inclusive, irritou o deputado, esse jogo de pressão lá. Muito interessante esse jogo aí, porque diz muito sobre o poder que a Câmara tem, e isso dá vários recados, inclusive a questão das comissões, da CCJ em especial. Exatamente.